Boa tarde, hoje é dia 17 de agosto de 2021, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, do município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui presente com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais e através de uma aula remota, através do aplicativo Centro de Mídias, devido à pandemia. Os meus alunos que estão através do aplicativo Centro de Mídias ao vivo comigo hoje são o Jason, a Evelyn, o Igor, a Júlia e o aluno Pedro. São 5 alunos de maneira ao vivo hoje comigo e essa aula fica gravada para que os demais alunos que por um motivo ou outro não estão assistindo essa aula possam assistir em um momento oportuno depois. Essa aula fica no YouTube e eu sei que outros alunos de outras cidades, de outras escolas acabam assistindo e a gente acaba ajudando esses outros alunos. Se você é um aluno de outra escola e está assistindo esse vídeo e quer que a gente mande um abraço aqui para vocês, nos diga aí no comentário de que cidade que você é. Se você gosta das aulas, eu vou pedir agora, que depois durante a aula eu esqueço, né? Até porque uma aula não é esse o objetivo nosso. Gosta da aula? Curta aí o vídeo, ajuda a divulgar as nossas aulas. Curta, comente, compartilha com seus colegas e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tem aulas novas toda terça, quarta e sexta. Vamos dar início então? Isso aqui é uma continuação. O nosso material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação, volume 2. A nossa situação aprendizagem que nós estamos é a situação aprendizagem 3. Essa aqui é a terceira parte. Então vamos dar início. O material é fornecido pela Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo. Currículo Paulista. Vamos dar início? Página 98. Qual é a habilidade? São 3 habilidades. Vou ler rapidamente aqui. Localizar no plano cartesiano pontos, ou seja, coordenadas, que representam os vértices de um polígono e realizar transformações desses polígonos decorrentes da multiplicação das coordenadas de seus vértices por um número inteiro. Pode ser positivo ou negativo. Reconhecer e representar no plano cartesiano o simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem. Lembrando que a origem é quando o x é 0 e o y também é 0. A EF07MA21. Reconhecer e construir figuras obtidas por simetria de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou software de geometria dinâmica e vincular esse estudo a representações planas de obras de artes, elementos arquitetônicos, entre outros. Transformações, objetos de conhecimento, transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano, multiplicação das coordenadas por um número inteiro e obtenção de simétricos em relação aos eixos e à origem. Simetrias de translação, rotação e reflexão. Vamos dar início então? Se você perdeu as aulas anteriores, nossa, aqui esqueci de arrumar de novo. Arrumei errado aqui. Aqui a situação aprendizagem é a 2. É isso, né? Situação aprendizagem 2, parte 3. O professor tá aéreo na hora de arrumar isso aqui, certo? Tem que prestar mais atenção. O Pedro também tem que prestar atenção, certo, Pedro? Você já perdeu as 6 primeiras aulas, então vamos prestar atenção. Já está difícil, então presta atenção. Então vamos lá. O que fala? Né? Era a situação aprendizagem 3 mesmo ali, parte
3. Faltou eu arrumar ali, parte 3. Aqui é parte, não é a parte 2 aqui, tá? Aqui é parte 3. Observar a localização de objetos no espaço e a movimentação de pessoas será o nosso foco de trabalho. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que assistam às aulas anteriores no YouTube. Ah, professor, onde que eu acho as aulas anteriores? Na playlist do material Currículo em Ação, volume 2, que está na descrição desse vídeo. É o primeiro link que tem. Quando você clica ali, vai estar todas as aulas em ordem, tá? Tá na ordem que ela deve ser assistida. Primeira, segunda, terceira, tá bom? Vamos dar continuidade então. Atividade 2. Transformações. 2.5. Na aula passada nós paramos no 2.4. Então vamos dar continuidade agora. No plano cartesiano abaixo, anote as coordenadas do polígono. Depois, adicione 3 unidades na abscissas dos vértices. Quem no chat sabe me responder se a abscissa é x ou é y? Quem lembra? O que é uma abscissa? É o x ou é o y? Muito bom, já lembraram. A Júlia já respondeu ali para mim. A abscissa é o x e a Evelyn também respondeu. A abscissa é o x, é o horizontal. E a ordenada é o y, é a vertical. Então, ó, vou adicionar. Adicionar quer dizer que eu vou somar mais 3 unidades nas abscissas dos vértices e 4 unidades nas ordenadas. Então, eu vou adicionar 3 unidades nos x e 4 unidades nos y dos vértices. Então, localize os pontos no plano cartesiano. Depois que eu fizer isso, represente o polígono na nova posição e compare os dois polígonos. O que você observou? Registre as suas observações. Bom, vamos com calma aqui. São muitas informações em um exercício só. Primeiro, no plano cartesiano, anote as coordenadas do polígono. Então, eu tenho o polígono AVE. Eu tenho o polígono A, que tem coordenada x e y. Eu tenho o vértice V, que tem as coordenadas x e y. E eu tenho o vértice E, que tem a coordenada x e y. Quem no chat sabe me dizer qual é a coordenada? Muito bom, Júlia. A Júlia já respondeu do A. Olha o ponto A aqui. Qual é a coordenada dela? Sempre o x primeiro. O x vale menos 3. E o y vale... Vou olhar lá no y. Ó, vira o olho para o y. O y vale 1. Então, o A é menos 3 e 1. O Geiso também acertou. E o V? O V, eu venho nele aqui e faço os risquinhos para descobrir. O vértice do V está com a coordenada do x no menos 2. Menos 2. E a coordenada do y, que é a ordenada, no 3. Muito bom. Jason, Júlia acertaram também. E a Evelyn também. Muito bom. Menos 2 e 3. E o E, já responderam ali também. Vamos ver se está certo o E deles. Eles falaram que é o menos 1 e o 2. Vamos ver? Olha aqui, o E no menos 1. Muito bom. Sempre o X primeiro, né? E o E, o Y é o 2. Muito bem. Acertaram todas. Parabéns. Então, menos 1 e o número 2 no Y. Certinho. Agora, nós vamos fazer o quê? Adicione 3 unidades nas abscissas. Abscissas são os X. Então, eu vou somar mais 3 nos X. Mais 3. Mais 3.
Então aqui vai ficar o A', que eu vou criar uma nova, né? Com uma adição. Vai ter um X novo e um Y novo. A', vai ter o V', e vai ter o E'. Então eu vou somar 3 em todas as abscissas. E vou somar 4 unidades nas ordenadas. Ordenadas é o Y. Eu vou somar 4 aqui. Mais 4, mais 4, mais 4. E agora? Como que fica isso aqui? Menos 3 com mais 3. Então presta atenção. Aqui eu vou ter que fazer a tabelinha de jogo de sinal, hein? Mais com mais. O que eu faço? Eu faço uma conta de mais. Mais com menos. O que eu faço? Eu faço uma conta de menos. Menos com mais. O que eu faço? Eu faço uma conta de menos. Menos com menos. O que eu faço? Eu faço uma conta de mais. E vai prevalecer o sinal do número maior. Então presta atenção. Vou pôr numa linha aqui. Eu tenho menos 3 com mais 3. Então eu tenho menos 3 mais 3. Então vamos lá. Eu tenho menos com o mais. Que conta eu vou fazer de menos com o mais? Eu vou fazer uma conta de menos. Então eu pego, coloco o número 3 em cima, o número 3 embaixo e faço uma conta de menos. Quantos que dá 3 menos 3? Dá 0. Então menos 3 com mais 3 dá 0. Vai prevalecer o sinal do número maior. Mas 0 não tem nem mais e nem menos. 0 é o número nulo. Então aqui vai dar 0. Pronto. Que deu 0. Certo? Preste atenção. Vou fazer o primeiro, vocês fazem os outros. Agora aqui. 1 mais 4. Esse ficou fácil. 1 mais 4. 1 mais 4 dá 5. Então, ao eu somar menos 3 com mais 3, deu 0. 1 mais 4 deu 5. Agora aqui, como que fica esse daqui? Menos 2 mais 3. Jogo de sinal de novo. Menos o número negativo com o número positivo. Número negativo com o número positivo, o que eu faço? Eu faço uma conta de menos. Como eu faço, professor, conta de menos? Põe o número maior em cima. Quem é o maior? Ah, professor, o número maior é o 3. Quem é o menor? O menor é o 2. E o 2 embaixo. Ficou muito pequeno aqui, vou apagar. É o maior em cima e o menor embaixo. Ah, professor, tem que ver o sinal? Não, na hora de ver o maior e o menor, você não vai olhar o sinal, tá? Só vai olhar o número. Então, você só olhou o sinal para fazer o jogo de sinal. Menos com mais dá menos. Então, daí você olha agora. 2 e 3. O 3 é maior, vai em cima. O 2 vem embaixo. Agora você faz a conta. 3 que tira 2 dá 1. Agora você vem olhar o sinal. O número. Quem é maior? 3 ou 2? É o 3. Qual é o sinal do 3? Positivo. Então, o sinal vai prevalecer do número maior. O maior vai vencer. O 3 é maior. Então, venceu o sinal maior. Então, vai ficar mais uma resposta. Então, a resposta aqui é 1 positivo. Então, menos 2 com mais 3 vai dar 1 positivo. Não preciso pôr sinal porque eu sei que quando não tem sinal é positivo. 3 mais 4. Quantos que dá 3 mais 4? Dá 7. 3 mais 4 dá 7. Bom, agora eu vou apertar pause na gravação aqui e vocês fazem a letra E. O desafio está entre aqui, ó, menos 1 mais 3, tá bom? Ou Pedro. Vamos lá? Continuando. Vamos fazer o jogo de sinal, não pode esquecer. Menos com mais. Menos com mais. Que conta eu faço? Eu faço uma conta de menos. Aí eu esqueço o sinal agora. Quem é maior? 3 ou 2? É o 3. Aí aqui, ó, desculpe. 3 ou 1?
Então aqui fica menos 1 mais 3, igual. Menos com mais, eu faço uma conta de menos. Monta a continha. Menos. Maior em cima, menor em baixo. Vou fazer a continha. 3 menos 1 vai dar 2. Vai prevalecer o sinal do número maior. Quem é maior? 1 ou 3? É o 3. O sinal dele é 2. Então a resposta é mais 2. Ou seja, a resposta é positiva. Então, menos 1 com 3 dá 2. 2 com 4, 2 mais 4 dá 6. Faz sentido. Presta bem atenção. Se você devia R$1 e pagou R$3, sobra R$2 para você. Você devia R$2, pagou R$3, você fica com R$1. Você devia R$3, pagou R$3, você não fica com nada, viu? Então, se pensar em dinheiro, faz sentido, né? Agora, eu tenho que representar no plano cartesiano, porque depois ele fala assim, ó. Então, localize os pontos no plano cartesiano. Ponto A. O A'. Vou andar 0. Deixa eu apagar aqueles pontilhados que eu fiz lá. Olha aqui. O ponto A, eu vou andar 0 no X. Como que eu faço? Eu só andei para a direita ou para a esquerda. Quando é positivo, eu ando para a direita. Quando é negativo, eu ando para a esquerda. E quando é 0... Vocês sabem me dizer o que eu faço quando é 0? Quem sabe me responder no chat aí? Quando é 0, o que eu faço? Eu vou para a direita ou para a esquerda? Responde no chat. Tá vendo aqui, ó? Meu X é 0. Eu vou para a direita ou para a esquerda? Ninguém tá sabendo me responder no chat? Júlia, responde. Mas eu vou quanto para a direita, Júlia? Quando é 1, eu ando 1 para a direita. Quando é menos 1, eu ando menos 1 para a esquerda, né, Igor? Mas agora é 0. Eu ando para a direita ou para a esquerda? Mas eu ando quanto? Presta atenção. É 0. Eu não ando. Eu não ando, Igor. Eu não ando, é 0. Eu não vou andar nem para a direita nem para a esquerda. Eu vou ficar parado. É 0. 0 é não ande. Não anda nem para a direita e nem para a esquerda. 0 é nulo. Entenderam? Ficou bem claro isso ou não? Foi bom vocês terem arriscado falando para mim esquerda, direita. Para ficar bem claro na cabeça de vocês. Quando é 0, eu não vou nem para a direita e nem para a esquerda. Eu fico paradinho aqui. Eu não saio do lugar. Ficou bem claro, Júlia, Jason, Pedro, todo mundo? Que eu já vi que o Igor e a Evelyn colocou e entendeu. Que entenderam. Então eu não vou nem para lá e nem para cá. Agora, já que eu não vou nem para lá e nem para cá, eu vou olhar o Y. O Y é 5. Ah, é 5 positivo, então é para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Achei. Ah, professor, pode ficar na linha? Pode, porque ele é 0. O meu X é 0. Ele não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Então, esse aqui é o meu A'. A'. Agora, eu vou procurar o meu V'. V', eu vou andar 1 no X. Então, olha lá, andei 1 no X. Vem parar aqui. Vocês estão vendo minha reguinha vermelhinha andando, mexendo aí, né? 1, andei, ó. Tava no 0, vim por 1. Tá aqui. Agora, no Y, vai subir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cheguei no lugar. Então, meu X vale 1, meu Y vale 7. Esse é quem? É o meu V'. Certo? Agora, o meu E', eu vou andar quantos no X? Ele está no centro aqui.
Ele vai andar 2. 1, 2. Fico paradinho aqui. E eu olho o meu y. Meu y vai subir 6. Por que subir? Porque o 6 é positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei. Esse é o meu E'. Aí eu ligo os pontos, os vértices, né? Nossa senhora, professor, como você desenha mal. Tá bom, eu sei que eu desenho mal. Vamos apagar e deixar bem bonitinho. Olha lá. Subiu a resposta do jeito que ela era. Ao multiplicar ficou daquele jeito, né? Ao fazer a multiplicação, não, a adição de 3 nas abscissas e de 4 nas ordenadas. Aí subiu o ponto. Olha lá. O A, o X é 0, o Y é 5. O A, 2 linhas. O V, 2 linhas. Tanto faz cor a linha ou 2 linhas. Eu coloquei 2 linhas ali. O X é 1 e o Y é 7. O E, 2 linhas. O X é 2 e o Y é 6. Olha lá, tá lá desenhado. Só que aí, o que você observou? O que vocês perceberam aí? O que vocês perceberam? Vocês viram que ele teve uma translação? Nossa, professor, o que é uma translação? É quando se move de um lugar para outro, tá? Ele ficou do mesmo tamanho, ele só se mexeu. Ele andou 3 unidades na horizontal, ele andou 3 unidades para cá. Depois ele subiu 4 unidades para cima, tá? Ele andou 3 unidades para cá. Quando eu somei 3 em todas as abscissas. Depois ele subiu 4 unidades para cima. Quando eu somei 4 unidades em todas as ordenadas. Certo? Olha lá. Houve uma translação do polígono de 3 unidades na horizontal e 4 unidades na vertical. Deixa eu apagar, se eu não me engano, eu fiz uma animação gráfica aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Olhe bem o desenho, que depois só vai dar pra ver no YouTube, hein? Olhe bem, quem tá no YouTube pode voltar e assistir de novo. Ó, 3 unidades andou pra cá. Andou 3 unidades, 3 quadradinhos ela andou. Agora ela vai subir 4 quadradinhos, olha lá. 4 quadradinhos pra cima, viu? É chique no último, né? Quer repeteco? No YouTube dá para fazer. Vou fazer mais uma vez aqui. Olhe bem. Ó, 3 unidades. Quando eu somei 3 unidades nas abscissas. Agora eu vou somar 4 unidades nas ordenadas. Ó, subiu 4 para cima. Viu? Que chique. Próximo exercício. 2.6. No desenho a seguir, obtenha as coordenadas dos pontos, dos vértices, desculpe, e multiplique as abscissas por menos 1. Represente-as na malha, una os pontos e pinte o seu desenho. Vira a página aí da apostila, na página 99, e vamos fazer o que ele pediu. Nossa, professor, que desenho mais esquisito. Sim, temos os vértices A, B, C, D, E, F, G. Então vamos representar esses vértices? Vamos lá. Quem sabe falar para mim qual é o vértice A? Qual é o vértice A ali? Qual é o X e o Y do vértice A? Vamos, turminha. Qual é o X do vértice A? Vai pensando enquanto eu vou escrevendo aqui os outros. Boa, quase. Será que tá certo? Olha bem aqui, Júlia. Olha aqui, olha em linha reta. Olha em linha reta. Onde ele vai bater no X? Ele não veio aqui assim para bater no 1. Ele não bateu no 1 aqui. Ele tem que ser em linha reta, então ele não pode ser 1. Isso, Igor. Ele bate no 0. Tomar muito cuidado. Isso que a Júlia acabou fazendo
você nunca mais vai fazer, tá, Júlia? Porque quando a gente erra e o professor consegue ver e ensina, você aprende. Porque, ó, você é comum, eu vi muito, às vezes, os alunos errarem em concurso, vestibulares, mas daí eu não tive a chance de arrumar. Agora eu tô tendo a chance de ensinar você e quem vai assistir pelo YouTube. Presta atenção, quando tá na linha, você tem que olhar em linha reta aqui, ó. Ah, o x vale zero. Cuidado, às vezes a gente acha que o x não pode valer zero, pode. Para ele valer 1, ele teria que estar aqui, ó. O a teria que estar aqui, tá? E não tá. Então ele vale 1 e o y 1, 2, 3, 4. Muito bem, o 4 ela tinha acertado já. E o B? O B, o Igor falou que é 1 e 2. Vamos ver? 1 e 2. É isso mesmo, Igor. 1 e 2. E o C? Nossa senhora, o Igor tá atropelado lá, tá acertando e a turma não tá tendo chance de fazer. O C, ele falou que é o 3 e 1. É isso mesmo, é o 3 e 1. 3 e 1. Eu vou terminar de fazer aqui, já olha o que vocês marcaram aí. D, E, F e G. São esses os pontos. Eu vou apagar ali e já vou olhar o que vocês colocaram para ver se vocês acertaram. Vamos lá, alguém colocou D? Olha lá, o D falaram que é 4 e 2. 3 alunos falaram 4 e 2. O Igor, a Júlia e a Evelyn. Vamos ver se eles acertaram o D? A D falaram que é 4 e 2. Se eu olhar aqui em linha reta para baixo, que é sempre o X que eu procuro primeiro, 4, tá certo. E o Y, olhando em linha reta, né? Dá 2 mesmo, muito bom. E o E? Qual é a letra E? E agora, será que a E é muito difícil? Ah, professor, ela tá para baixo, será que muda alguma coisa? E agora, será que é por causa disso que eles estão demorando para responder? Eu não vou conseguir fazer a E porque ela tá para baixo? Então presta atenção. Você vai procurar como que ela tá no X. Ah, professor, mas não dá para ir para baixo. Não, o X está para cima. Você vai ter que ir para o lado do X. Aonde que ela bateu no X? No 7. Então o X vale 7. E no Y? Vamos olhar, procurar o Y. Ah, o Y ele bateu no menos 1. Então é 7 e menos 1. Certo? X primeiro sempre, tá, Igor? Depois o Y. E o F? Quem sabe me responder quanto que vai estar no F? Um e 1. O Igor, Júlia e Evelyn falaram 1 e 1. Vamos ver? X primeiro. X, 1. Y, 1. Agora vem um outro que confunde muita gente. E o G? Como que vai estar o G? Lembrando, é comum de vocês errarem caso vocês errem. O G. O X dele, o Igor já acertou. O X vale 0. Que eu vou olhar lá para cima, o X vale 0. Do jeito que você falou, Igor, o seu G tá aqui, ó. Por que você errou? Você errou por pouca coisa, Igor. Você acertou o X valendo 0 e depois você falou que ele era 3 positivo. Depois 3 positivo é lá em cima. Ele não é 3 positivo, ele é 3 negativo. Quase, Júlia. Você falou que é aqui o seu G, ó. Seu G tá aqui. 0 e menos 1 é aqui. É 0 e menos 3, tá? Então, o correto é 0 e menos 3. Você faz isso aqui, ó. Olha onde que ele tá lá no X. Ah, ele tá no 0. E onde que ele tá no G, no Y? Ele tá no menos 3. Isso, Igor. Muito bem. Fizemos os vértices. Agora, eu vou ler o resto do enunciado para fazer o que ele tá pedindo.
Vamos lá? Ele fala o quê? Multiplique por menos 1 as abscissas. Eu vou pegar todos esses x e vou multiplicar por menos 1. Na aula de sexta-feira passada, nós aprendemos que toda vez que eu multiplico por menos 1, ele inverte o sinal. Ele é o contrário, né, do que está lá. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter uns vértices que serão os vértices novos. A uma linha. Aqui vamos ter o B uma linha. Aqui vamos ter o C uma linha. Aqui vamos ter o D uma linha. Aqui vamos ter o E uma linha. Aqui vamos ter o F uma linha, que vai ser um novo vértice depois de uma multiplicação, né? E aqui vamos ter o G uma linha, certo? E o que eles vão ter em comum? Eles vão ter todas as mesmas ordenadas que eles já tinham, porque eu só vou multiplicar a abscissa. Então, as ordenadas deles vão continuar as mesmas que eles já tinham. Então, vamos lá. Aqui era 4, continua sendo 4. Aqui era 2, continua sendo 2. Aqui era 1, continua sendo 1. Aqui era 2, continua sendo 2. Aqui era menos 1, continua sendo menos 1. Aqui é 1, continua sendo 1. Aqui é menos 3, continua sendo menos 3. Tá, agora presta atenção. Vou pegar as abscissas, que é tudo esses x aqui da frente, né, que é a primeira, e vou multiplicar por menos 1. Aí eu vi aqui, a Júlia já respondeu a primeira. Menos 1 vezes 0. 0 está positivo. Menos 1 vezes 0 fica menos 0. Mas professor do céu, você já falou que não existe menos 0 e nem mais 0. 0 é neutro. Menos 1 vezes 0, mais 1 vezes 0. 0 vezes qualquer coisa é sempre 0. O 0 multiplicou por qualquer coisa é 0. Então o primeiro ponto continua sendo ele mesmo, 0 e 4. O x vale 0 e o y vale 0. E o b, como que fica, Júlia? Muito bom, Júlia. Menos 1 vezes 1 vai ficar menos 1. Por quê, professor? Por causa do jogo de sinal. Mais vezes mais dá mais. Mais vezes menos dá menos. Menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos dá mais. Então, jogo de sinal. Menos vezes mais dá menos. Menos 1. Inverteu. Agora, menos 1 vezes 3. O que vai dar? Vai dar 3 negativo. Ele estava positivo, ficou negativo. O 4 era positivo. A Júlia já pegou a manha, já está respondendo tudo ali. 4 era positivo, vezes menos 1 vai inverter. Vai ficar menos 4. É a inversão. 7 era positivo, multiplicou por menos 1, ficou negativo. Menos 7. 1 era positivo, multiplicou por menos 1, ficou negativo. E agora aqui, 0 vezes menos 1. O 0 multiplicou por qualquer coisa, vira 0. Agora nós vamos representar os novos pontos na malha. A linha, o A' é esse daqui. Eu vou andar 0 no X, não vou nem para a direita nem para a esquerda, e vou andar 4 no Y. Pronto, representei aqui o A, uma linha. Tá no mesmo lugar, professor, é idêntico. Agora eu vou representar o B'. Eu vou andar menos 1, então eu ando para a esquerda, né? Menos 1 tá aqui. E 2 para cima, porque 2 é positivo ali. Então eu achei o meu B'. Agora eu vou achar o meu C'. Vou andar 3 negativo, então é para a esquerda. 1, 2, 3. Parei aqui, tá? 3 negativo. Agora eu vou andar 1 para cima, porque o 1 é positivo. Achei o meu C'. Agora eu vou procurar o meu D'. Estou na origem, sempre saio da origem. Vou andar menos 4. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4.
E agora eu vou andar 2 para cima, porque o 2 é positivo. 1, 2. Achei o meu D'. Agora vou procurar o meu E'. Vou andar menos 7. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. E vou andar menos 1, ou seja, agora eu ando 1 para baixo. Achei quem? Achei o meu E'. Agora eu vou achar o meu F'. Vou andar menos 1 para a esquerda, então, menos 1 e 1 para cima, porque o meu 1 é positivo agora. Então, achei o meu F'. E agora vou procurar o meu G'. Não vou andar nada no horizontal, porque é 0. Não vou andar nem para a direita nem para a esquerda. E vou andar menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Achei o meu G'. E agora o que ele fala? Una os pontos. Então, do A até o B, do B até o C, do C até o D, do D até o E, do E até o F e do F até o... Nossa Senhora! Do F até o G. Nossa, professor, que desenho legal que ficou se você fizesse com régua e fizesse bem bonitinho. Não! E eu fiquei pior, agora pinte. Vou tentar pintar. Nossa, professor, como você pinta mal, vocês devem estar pensando, né? Às vezes não fala por educação, né? Mas vou tentando pintar aqui. Então, vocês na apostila de vocês, vocês podem fazer bem bonitinho, certo? Mas vocês vão falar, nossa, o professor é relaxado. É que vocês nunca tentaram desenhar e fazer escrita com essa caneta que eu uso aqui no computador, tá? Mas só para me redimir, eu vou fazer bem bonitinho aqui, ó. Olha lá. Subiu as letras, né, os pontos. Depois que multiplicamos por menos 1, agora eu vou representar. Olha lá, o A', o B', o C, 2 linhas, né? Em vez de pôr uma linha, só coloquei 2 linhas. O D', o E', o F' e o G'. Olha a ligação dos pontos. O A com o B com o C. Aí se pega a régua e faz o C com o D. Vocês vão fazer com a régua, bem bonitinho. O D com o E com o F com o G. Depois você pode ligar o G com o A também, né? E aí, agora eu vou pintar. Olha lá, pintei. Agora sim ficou bonito, hein? Ficou chique. Parece o quê? Olhando de cima parece uma nave, né? Sei lá, um avião. Verdade, Júlia. Um avião, uma nave, sei lá. Parece umas naves daqueles joguinhos de videogame. Certo? Combinado? Depois vocês fazem com régua bem bonitinho aí. Certo? E pinta bem bonito para deixar a apostila de matemática chique. Igualzinho as obras de arte que vocês fazem aí. Próximo exercício, página 99. 2.7. A figura a seguir foi construída usando simetria. Na mesma malha, crie uma figura usando simetrias. Então lá, aqui é resposta pessoal, tá? Vocês podem fazer outros tipos de simetrias, tá bom? Aqui eu vou explicar para vocês o que pode ter sido uma simetria aqui, ó. Por exemplo, se você pegar e imaginar aqui, ó, aqui cortado ao meio, essa parte aqui pode repetir do outro lado ali. É uma simetria. Se você corta aqui do lado, quer ver? Cortou aqui, ó. Cortou ao meio aqui. Essa parte de cima pode repetir aqui embaixo. Tudo bem? Ah, só assim, professor? Não. Dá pra fazer assim também, ó. Se você pegar e cortar aqui, ó. Repare que essa parte daqui é um espelho. Tá repetindo igualzinho do lado de cá. Então é uma simetria. Você pode reparar também que ao você cortar aqui, ó, você está fazendo uma simetria dessa imagem idêntica do outro lado aqui, como se fosse um espelho, tá? Então, vocês podem criarem conforme a imaginação de vocês.
Eu criei a minha aqui. Resposta pessoal. Cada um cria a sua, tá? Olha lá como que eu fiz. Coloquei bem no centro. Coloquei um triângulo. Aí eu fiz um espelhamento de um triângulo do outro lado. Coloquei um triângulo idêntico para cima também. E um triângulo idêntico para baixo. Certo? Essa foi a minha criação. Mas vocês podem criar do jeito que vocês quiserem. Tudo bem? Aí fica a critério de vocês. Se vocês ainda não realizaram, depois que a gente terminar essa atividade, vocês façam do jeito que vocês quiserem. Mas tem que ser simétrico, tá? Por exemplo, eu aqui, se eu fizer um corte na horizontal, a minha figura de cima é um espelho da figura de baixo. Se eu fizer um corte aqui na vertical, a minha imagem da direita é uma imagem idêntica, como se fosse um espelho da imagem da esquerda. E se eu fizer um corte na diagonal, minha imagem da diagonal de cima com a diagonal da direita de baixo são idênticas também. Tudo bem? Próximo exercício. 2.8. O polígono verde sofreu 3 transformações no plano cartesiano. Dê o nome de cada uma delas e explique a sua classificação. Então preste atenção. O polígono verde é o original. E aqui eu vou fazer uma crítica depois a um errinho que tem na apostila aí, tá? Tá bom? Vamos lá. O polígono verde sofreu 3 transformações no plano cartesiano. Dê o nome a cada uma delas e explique a sua classificação. Do polígono verde para o rosa, o que vocês acham que foi? Foi uma reflexão? Foi uma rotação? Ou foi uma translação? O que vocês acham que aconteceu do verde em relação ao rosa? O verde estava aqui. O que aconteceu para ele virar esse rosa aqui? Ele teve uma rotação, uma translação ou uma reflexão. Lembrando, reflexão, lembra-se como se fosse um espelho. Rotação é como se ele tivesse rodado como se fosse um ponteiro do relógio, certo? Em torno do centro. E uma translação é quando ele move-se pelo plano. Então temos 2 respostas no chat aqui, tá? E uma delas é a correta. Não, nenhuma delas é a correta. Infelizmente, nenhuma delas é a correta. Repare, o verde em relação ao cor-de-rosa é como se ele estivesse olhando no espelho. Então, ele é uma reflexão. É como se ele estivesse olhando no espelho. Ele se refletiu. Então, quando dá a impressão que ele está olhando no espelho, um de frente para o outro aqui, ó, como se aqui fosse o espelho. Então, ele teve uma reflexão. Ah, professor, ele está aí olhando no espelho e quem é o espelho é a ordenada. Então, ele teve uma reflexão ao eixo das ordenadas. E para acontecer isso, foi multiplicado por -1 os valores das abscissas, das coordenadas. Então, para acontecer a reflexão em torno do eixo das ordenadas, eu tenho que multiplicar por -1 as abscissas, certo? O que aconteceu do polígono verde para o azul? Reparem bem, o que aconteceu do verde para o azul? Agora, na opinião de vocês, o que aconteceu do verde para o azul? Isso, Jason. Agora sim. Do verde para o azul,
teve uma, agora sim, Júlia, isso mesmo, o Igor também, do verde para o azul teve uma rotação. Imagine que ele está grudado num ponteiro aqui, tá? Então ele teve uma rotação, ele foi rodando, e quando ele chegou aqui, ele estaria desse jeito. Então ele teve uma rotação. E para ter essa rotação, ele tem as suas abscissas e ordenadas multiplicadas por -1. Olha lá. Houve uma reflexão em relação à origem K, né? Ele foi multiplicada por -1 os valores das abscissas e ordenadas das coordenadas dos vértices. Então eles falam reflexão em relação à origem K. Só que na verdade eu acho que eu escrevi errado ali, é rotação. Ele teve uma rotação, tá? Então esquece esse reflexão. Rotação. Rotação. Tá? Em origem. Em relação à origem K. Do polígono verde para o marrom. O que aconteceu do polígono verde para o marrom? Muito bom! É isso mesmo. Ele teve uma translação. Ele se mexeu. Ele desceu. Quantas unidades ele desceu? Ele desceu. Ó, vamos pegar o ponto A. Ele desceu 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Era para ter descido 5 unidades. Só que se você pegar e olhar bem de pertinho na apostila, olha lá o que acontece. Ele não fica bem certinho em cima aqui. Então ele desce, na verdade, 4. Ele teria que ter descido 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Ele desceu 4,8 unidades e andou 0,1 para a esquerda. Então fica muito complicado. Então é erro de impressão. Não era para ter uma coisa muito complicada assim para ensinar uma coisa chatinha na apostila. Então, eles poderiam ter feito bem certinho para não complicar a vida nossa aqui. Mas imagine que o ponto está bem em cima da linha aqui para a gente ensinar, tá bom? Então, ele somente desceu 5 unidades. E para descer 5 unidades, ele teve uma subtração de 5 unidades, ou seja, subtraiu 5 da ordenada. Quando ele tem uma translação somente na ordenada, é quando eu subtraio na ordenada. Olha lá. Houve uma translação descendo 5 unidades no plano cartesiano em relação às ordenadas. Foi subtraído 5 dos valores das coordenadas dos vértices. Ficou claro isso aqui? Tudo bem? Ficou bem claro isso? Vamos para o último exercício de hoje? Vamos lá então? Então vamos lá. Página 100. 2.9. As costureiras normalmente desenham no papel o molde da roupa em tamanho real para depois sobrepô-lo, né, por em cima do pano, ao tecido, né, e cortá-lo. O interessante é que desenham apenas um dos lados do corpo, dobram o tecido e cortam seguindo o modelo do papel no plano cartesiano. Do papel. No plano cartesiano abaixo está representado o desenho de que uma costureira fez da frente de um colete, imaginando que ela irá dobrar o tecido exatamente no eixo das ordenadas, ou seja, ela vai dobrar o tecido bem aqui. Ela vai dobrar o tecido nesse risco vermelho que eu acabei de fazer, certo? Desenha a frente do colete
por inteiro, representando exatamente o que a costureira obterá após dobrar o tecido. Vocês conseguem fazer esse desenho na apostila de vocês? Sim ou não? Então desenhe, mas não vá desenhar a caneta. Desenhe bem devagarzinho a lápis aí. Será que se eu usar algum método matemático eu vou ter como desenhar ele exatamente igual? Ah, Pedro, vou ler de novo. As costureiras normalmente desenham no papel o molde da roupa em tamanho real, para depois sobrepô-lo ao tecido e cortá-lo. O interessante é que desenham apenas um lado do corpo, dobram o tecido e cortam seguindo o mesmo modelo de papel. No plano cartesiano abaixo está representado o desenho que uma costureira fez da frente de um colete, imaginando que ela irá dobrar o tecido exatamente no eixo das ordenadas. Desenhe a frente do colete por um inteiro. Não, desculpe. Desenhe a frente do colete por inteiro, representando exatamente o que a costureira obterá após desdobrar o tecido. Então, vamos lá. Se você veio aqui e veio desenhar direto, eu fiquei um pouco triste com você, porque a gente aprendeu que dá para a gente fazer isso aqui matematicamente. Como que eu consigo fazer isso aqui matematicamente? Representa os pontos C, I, T, E, L, O. Olha lá, já representei. O ponto C é 0 e 7. O ponto I, o X é 0, o Y é 1. O ponto T, o X é menos 4 e o Y é 1. O ponto E, o X é menos 4 e o Y é 6. O ponto L, o X é menos 3 e o Y é 9. E o ponto O, o X é menos 1 e o Y é 9. Ah, professor, para que serve isso? Bom, como eu vou querer fazer um espelho, uma reflexão do outro lado, eu vou multiplicar todas as minhas abscissas por menos 1. Ao eu multiplicar todas as minhas abscissas por menos 1, eu vou trocar o sinal. Onde é 0, continua sendo 0. Onde é menos 4, vai ficar 4 positivo. Onde é menos 3, vai ficar 3 positivo. E onde é menos 1, vai ficar 1 positivo. Feito isso, eu vou lá representar os pontos. Olha lá, C1 é o X0 e Y6, mesmo lugar. O I', não é C1, o C é C'. O I' é o X0 e o Y1, no mesmo lugar. Agora começam os pontos que não é no mesmo lugar. O T' é o X4 e o Y1. Olha lá onde está o T'. O E' é o X4 e o Y6. O L' é o X valendo 3 e o Y valendo 9. E o O' é o X valendo 1 e o Y valendo 9. Pronto, feito isso, eu pego uma régua e venho ligar os pontos, né? Cadê a minha caneta? Achei. E aí eu venho ligando os pontos aqui, ó. Liga aqui com régua, né? Não vai fazer que nem eu tô fazendo aqui. Essa é a pior parte para fazer, ó. Vem bem cavadinho aqui. E aqui você desce aqui. E aí o resto se faz com a régua daí. Viu?
meu colete. Tá. Você vai falar, nossa, professor, ficou torto ainda. Então tá bom, vamos fazer com efeitos especiais no computador. Olha lá. Pronto. Feito o colete. Agora o colete ficou inteirinho, certo? Como se fosse depois do recorte dela dobrada ao meio. Então, dobrou ao meio, recortou e voltou a desdobrar o tecido. Ficaria assim, certo? Parte da frente do colete. Estranho que depois ela vai ter que cortar o meio, né, para abrir o colete. B. Anote as coordenadas de cada ponto inicial e as coordenadas finais. Compare-as e explique qual operação realizar a fim de obter essas novas coordenadas. Bom, que nem eu falei, né? A gente resolveu esse exercício usando os conhecimentos que nós tínhamos aprendido até o exercício 2.8. Então vamos lá, o que a gente poderia fazer? Fizemos ali, né? O C', o 0,6, que é a coordenada que já tinha calculado através do menos 1. Então, o que a gente fez? As coordenadas foram encontradas a partir da multiplicação das abscissas das coordenadas dos vértices por menos 1, pois é uma reflexão em relação ao eixo das ordenadas, certo? Então, aí está a resposta, né? Então, o que acontece? O que eu fiz ali e o que vocês viram eu fazendo, vocês podem ter desenhado sem pensar em fazer isso, mas nós já fizemos, pegamos os pontos do molde, multiplicamos por menos 1 os valores das abscissas de cada vértice e achamos os novos vértices da reflexão. Tudo bem? Agora a letra B. Se a costureira resolvesse, presta muita atenção nisso aqui que eu achei depois eu fui ver lá no caderno do professor, a resposta estava diferente lá, mas eu não concordei com a resposta que estava no caderno do professor. Se a costureira resolvesse dobrar o tecido exatamente sobre o eixo da abscissa, ou seja, se ela dobrasse, ao invés dela dobrar, que nem fez aqui, ó, aqui ela fez o quê? Ela dobrou virando para a direita. Se ao invés disso ela dobrasse virando para baixo, aqui fosse tecido também, né? Se ela dobrasse ao invés das abscissas, desculpe, exatamente sobre o eixo das abscissas, ao invés do eixo das ordenadas, quais as novas coordenadas ela ia obter? Tá. Aí o que acontece? A gente ia pegar aquelas coordenadas ali e ia multiplicar as ordenadas por menos 1. Você ia ficar o quê? C, o 0 ia permanecer e ia ficar menos 6. O T, o 0 ia permanecer e ia ficar menos 1. Pulei o I, né? O I, aqui é o I. O T ia permanecer, o menos 4 ia permanecer, ia ficar menos 6. O E, ai, me atrapalhei tudo aqui, desculpa. Já tá ali. Aí ficaria aquilo ali. Certo? E aí, os pontos viriam aqui para baixo. Olha lá como que ficaria.
né? Ele ia multiplicar todas as abscissas dos vértices por menos 1. Sim, iria obter um reflexo do lado do colete. Olha, mas daí será que ia dar? Na apostila fala que não ia dar. Olha lá, mas você ia falar, mas não dá para montar um colete. Mas como que eu vou falar para uma costureira, se alguma costureira, por exemplo, assistisse essa videoaula, ela ia falar para mim assim, nossa, esse professor não sabe nada de costura. E eu tenho minha mãe que é costureira e minha sogra que é costureira. E elas iam falar assim, mas esse cara é orelha seca. Não, como que não sabe que dá para fazer o colete assim? Agora imagine, essa parte de cima é uma parte do colete, a parte de baixo é outra parte do colete. Se você recortar as duas partes, não vai formar um colete? Na apostila do professor fala que não. Mas olha agora o efeito que eu fiz. Olha bem. Recorte a parte de baixo que está verde e puxa para cima. Olha do jeito que eu puxei. Você vai falar, viu, professor? Não formou um colete. Faz uma rotação de 180 graus. Ah, professor, formou um colete sim. Eu orelha seca. O professor Ricardo, se ele falasse que não formava um colete. Ou seja, toda reflexão, se ali em cima era uma reflexão e formava um colete, a parte de baixo era uma reflexão, também ia formar um colete, tá bom? Então, na apostila do professor, tá errado. Se você vê em outro lugar, numa outra aula do YouTube, falando que não forma um colete, é mentira. Só se eles quisessem falar de outro exercício, mas falar que não formam um colete é mentira, porque formam um colete sim. Porque serão lados opostos. Para formar um colete tem que ser um lado oposto ao outro. Tá bom? Letra C. Quais tipos de transformações do desenho do colete no plano cartesiano foram propostos nessa atividade? Foram duas reflexões. Ficou bem claro isso, né? Duas reflexões. Até o porquê, a sua mãe é costureira também, Júlia? Ainda bem que eu falei aqui, né? Que se eu falasse que não, sua mãe ia puxar minha orelha depois se ela assistisse essa aula junto com você depois. Aí, então, aqui. Quais são as duas reflexões que teve? Foi uma em torno do eixo das ordenadas e outra em torno do eixo das abscissas. Olha lá. As transformações propostas pelo plano cartesiano foram uma reflexão em relação ao eixo das abscissas e a outra em relação ao eixo das ordenadas. E por aqui nós terminamos a nossa aula de hoje. Terminamos também a situação aprendizagem 3. E amanhã daremos início à situação aprendizagem 4. Gostaria de agradecer os alunos que ficaram comigo até o fim dessa aula de hoje, que são eles, o Jason, a Evelyn, o Igor, a Júlia e o Pedro. Muito obrigado, Deus abençoe, até a aula de amanhã. E se possível, já tentem fazer o exercício para amanhã a gente já começar a fazer a correção. Fiquem com Deus, até a próxima. E se você assistiu pelo YouTube e gostou da aula, curta, comente e compartilhe com os seus colegas. Até a próxima. Tchau, tchau.